Quer aprender como a importação pode mudar o seu e-commerce, ajudar você a aumentar suas margens e reduzir os seus custos? Então vem com a gente no podcast Entre Amigos de hoje, que nós trouxemos especialistas que vão falar tudo sobre isso. Dúvidas, desafios, melhores práticas e tudo o que você precisa saber. Eu sou a Júlia Rondinelli e hoje a gente está aqui com a Babi e com o Samir. Tudo bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Babi, você pode se apresentar em um tweet, por favor? Obrigada pelo convite, Ju. Eu sou Babi Tonhella, sou especialista em e-commerce e estou vendendo aí pela internet há mais de 15 anos. Espero contribuir com vocês aqui no podcast de hoje. Que legal. E você, Samir? Boa, eu sou o Samir Calton, tenho mais de 20 anos de experiência na área de vendas B2B, focado em B2B, e hoje eu estou o Head de Vendas da Jumpro Brasil. Que legal. Bom, vamos começar com as mulheres. Babi, quais são as principais oportunidades que esse mercado de importações pode trazer para o e-commerce? Ju, o segredo do varejo, da distribuição, é sempre no momento da compra, né? Então, quando a gente está olhando para a importação, principalmente, a gente está olhando em comprar melhores produtos com melhores margens possíveis, né? Então, quanto mais a gente procurar produtos bacanas para poder importar com preços bacanas, a gente consegue vender por um valor bem melhor por aqui, né? Eu acho que essa é a grande visão. E é muito importante também a gente lembrar que a gente tem que importar não por importar, não por achar legal, não por encontrar um produto legal, eu vou trazer. Não. A importação, ela é estratégica para o negócio como um todo. A importação, ela pode fazer com que você fique com o estoque encalhado ou pode fazer com que você venda cada vez mais, explore novos nichos, novos públicos para poder atingir. Então, é algo super estratégico que merece um pouquinho mais de atenção. Que legal! E pensando nesse ponto de atenção, assim, quais são as melhores práticas que a pessoa tem que ter em mente na hora que ela pensa em importação? Bom, agora eu vou começar a importar. O que ela precisa saber, Samir? Olha, a gente tem algumas coisas, mas o principal, e eu acho que o que a gente fala em quase toda vez aqui é: não começa por algo que você não conhece. Né? Então, entenda, comece a trabalhar pelo mercado que você já tem mais contato, que você já tem mais afinidade. Vamos imaginar, cara, eu não conheço nada, estou começando a vender no e-commerce agora e eu quero entender melhor quais são os mercados. Legal, isso é um outro tipo de situação, então a segunda dica é: busque ferramentas de informação. Hoje você tem, diferente de 10, 15 anos atrás, né? Hoje você tem diversas ferramentas que te trazem informação de mercado sobre produtos, tendência de venda, capilarização, se aquele nicho está monopolizado ou não. Então você pode e deve utilizar essas ferramentas no teu dia a dia para você tomar uma decisão melhor. Então, acho que as duas principais dicas que eu dou para quem está olhando, não só para importação, isso vale também para quem está começando o e-commerce ou querendo abrir um nicho novo, primeiro, comece por onde você já conhece. Segundo, se você não conhece e você está explorando ainda alternativas ou quer construir algo novo para além do que você já conhece, sim ou sim, tenha ferramentas de informação de mercado disponíveis para você avaliar o que você vai fazer antes de você começar. Né? E a terceira, mas não menos importante, legal, entendi o que eu quero, achei os produtos ou ainda estou em dúvida, mas eu já tenho um segmento, um nicho, busque um parceiro para poder te ajudar em todo esse processo. Né? Tire essa complicação a mais, de um conhecimento a mais que você vai ter que adquirir, que leva mais tempo, e se apoie nesse parceiro para ser o teu braço estratégico, né, neste movimento de ou começar no e-commerce ou começar uma importação. Acho que isso vale para tudo, ainda mais para uma importação que tem uma complexidade a mais ali, que é toda a questão de legislação e tudo mais. Com certeza. E, Babi, isso tudo é complexo, né? Como você comentou, tem que ser estratégico. Você acha que a importação é para todo mundo? Para todos os tamanhos de loja, para todos os tipos de lojista? Não era, agora é, né? Agora a gente vê de forma muito acessível pequenas e médias empresas importando por conta própria mesmo, utilizando parceiros bacanas como a Jumpro. Então, é para todo mundo, sim. Porque antes a gente tinha que ter time de vendas, cotações, tinha toda aquela burocracia e tudo mais. Hoje é muito mais tranquilo da gente tomar uma decisão de fato, né? Para poder começar a importar dentro do negócio, e isso faz toda a diferença. Porque assim como o e-commerce é acessível, é rápido, a gente pode começar dentro da nossa casa, a importação também, né? Então, eu tenho passado de importação também, eu tive ótica online por muito tempo. Que legal. Eu importava
botava uma estante atrás de mim, assim, atrás do meu computador, e lá tinha 3.000, 4.000 peças, né, para poder vender. Então, assim, é super acessível, é rápido, você testa rápido também ao importar, né, tomar essa decisão de importar os produtos. Então, não tem menor critério. Agora, na Jumpro, a gente pode importar a partir de R$2.000. A partir de R$2.000. Que legal. O que é super bacana, porque dá a oportunidade de você testar, importar, testar, para depois sim importar maiores quantidades, né? Sim, e até escolher se adequar ao seu nicho, né, de forma mais prática. Bom, então a gente entende que a importação se torna cada vez mais acessível, certo? Além de ter um bom parceiro, como você comentou, como escolher, então, quais, além das melhores práticas, os melhores parceiros, os melhores fornecedores lá fora para trazer os produtos que melhor se adequem ao público brasileiro? Legal, acho que são duas perguntas em uma, né? Como escolher fornecedores? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas mais se fazem e é a mais difícil de responder. Uhum. Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Então imagina assim, você hoje mora, sei lá, na Alemanha e você quer achar um fornecedor aqui no Brasil. Como que você acha? É verdade. Por onde eu começo a procurar? É a mesma dificuldade. Então, por onde você começa a procurar? Você pode pegar um avião, vir para o Brasil, tá, mas para onde eu vou? Porque a gente que é brasileiro sabe, poxa, eu tenho a Zona Franca de Manaus que tem um perfil de produtos. Eu tenho o interior de São Paulo, que tem outro perfil de produtos. Eu tenho todo o Cone Sul do país que tem outro perfil de produtos. Cada um tem uma questão de benefício fiscal diferente. Uhum. Cada um tem uma questão de qualidade de mão de obra e qualidade em termos de tecnologia diferentes. Então por que a gente pensa que na China é diferente? Pois é. É a mesma coisa. Então vamos lá, o como. Primeiro, se você não conhece nada, tem algumas feiras que você pode ir. Então você tem a Canton Fair, você tem todo o distrito de Yiwu, no nordeste da China. Você tem todas as feiras de Hong Kong que você pode ir. O ponto é, quanto custa uma passagem para você ir até a China? Depois, você tem a barreira de linguagem. Depois, você tem a barreira cultural, que ela é maior do que a barreira de linguagem. Barreira de linguagem, você pode contratar um tradutor. Resolve, às vezes, com o aplicativo, né? Exato. Então, se você está começando, não recomendo que você faça esse investimento, porque você não vai chegar nas conclusões que você precisa. Sim. Agora, se você tem alguém que você confia, que está aqui no Brasil e que tem equipe na China formada por chineses que conhecem o mercado, que conhecem os indicadores de fábrica. Aqui no Brasil hoje, se você está acostumado com a área industrial, né, se você já trabalhou numa indústria, se você já teve muito contato com a indústria, de bater o olho numa fábrica, você sabe se a fábrica é boa ou não. Uhum. Né? Só que aqui pra gente é muito fácil sair do Brasil e ir para dentro do Brasil, visitar uma fábrica e entender, puxa, essa fábrica é boa, não é boa, qual que é o quesito de qualidade, como é que você faz isso na China? Tendo chineses trabalhando para uma empresa brasileira que consegue te dar essa garantia. Então, o caminho menos arriscado e menos custoso também você ter empresas aqui no Brasil que têm ou funcionários ou representantes na China que podem, através de um contrato, através de tudo muito bem amarrado, te atestar a qualidade dessas fábricas que eles estão buscando. Uhum. Porque aí eles não vão procurar eletrônicos em Franca, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o principal erro. Tem muita empresa que está procurando eletrônicos em Franca, proporcionalizando aqui com o que é o mercado chinês. Sim. Então, é basicamente isso. Se cerque de parceiros e de empresas que vão te dar esse respaldo, que tem esse conhecimento, porque até você adquirir isso, você vai gastar umas centenas de milhares de reais só em viagem para você ter isso por si só. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o ideal é, primeiro, conhecimento. Saiba com o que você está trabalhando. Segundo, ótimos parceiros. E confia no processo que vai. Confia no processo. E o ponto aqui eu gosto de contextualizar isso, porque todo mundo fala, não, tenha um parceiro, tenha um parceiro, tenha um parceiro. Pô, tem segmentos que é mais importante você ter um parceiro do que outros. Uhum. Só que meio que essa frase se banalizou. Então hoje todo mundo, a primeira coisa que você ouve quando alguém fala, não, tem um parceiro o cara tá vendendo serviço. Pois é. E não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto aqui é te dar segurança para que você
não saia de uma situação complicada e entre numa situação pior ainda. Com certeza. Bom, então pensando nisso de boas práticas, Babi, além disso tudo que a gente já comentou, o que você acha que o lojista precisa ter em mente na hora que ele fala, não, beleza, agora eu sei que eu vou importar, eu sei com quem que eu vou importar, eu sei o que eu estou fazendo. Qual deve ser o planejamento dele para que tudo isso dê certo e ele tenha uma melhora nas vendas dele? Primeira coisa é ter acesso ali a uma pesquisa de mercado, né? Análise de concorrência e tudo mais para tomar a decisão de qual produto ele quer trazer. Se é um produto de posicionamento mais popular, se é um produto de posicionamento mais premium, qual o nível de qualidade, garantia, esse tipo de coisa, né? E depois é muito importante que ele faça um planejamento também de viabilidade financeira, porque uma importação ela exige mais planejamento financeiro do que a gente talvez imagina, porque leva de 2 a 3 meses para chegar, né? Exato. É isso aí. Então, por mais que a gente pague apenas 30% em média, né, inicialmente naquela entrada daquela importação, 70% vem depois, quando a carga chega. Então, essa viabilidade financeira é muito importante de se olhar e bons parceiros te ajudam nisso, né, que é super importante. E uma coisa, assim, que eu acho muito relevante é que, às vezes, a gente quer fazer as coisas sozinho, mas na importação especificamente, a gente tem um problema muito forte que é o custo do frete. É muito caro você trazer por conta, é muito caro você fazer essa logística por conta. Então, quando a gente está trabalhando com a Junpro, fica muito mais em conta, o que eu acho fantástico, porque te dá a possibilidade de mesclar encomendas, né, mesclar os produtos, mesclar as cargas e tal. Então, é muito interessante ter essa visibilidade de que o frete, além de, né, da gente conseguir ter uma redução fantástica na precificação, faz com que todo esse planejamento para quem vai importar aí pela primeira vez se torne bem mais simples. Que maravilhosa é a tecnologia, né? Você trazer um produto da China, que é uma coisa cara, e você conseguir reduzir esse frete, reduzir esse tempo, reduzir todo esse desembaraço. Que legal. Bom, e com relação às dificuldades que esse processo implica? Porque pelo que a Babi me conta aqui, pelo que você me conta aqui, Samir, é um processo longo que tem vários detalhes e mesmo com um bom parceiro, deve existir muitas coisinhas ali no meio do caminho. Quais são as principais dificuldades que a importação pode trazer para o lojista, mesmo quando ele está com um bom parceiro? Olha, eu acho que o que mais costuma trazer dificuldade para o cliente, né, para o nosso cliente, é exatamente a falta do conhecimento básico sobre importação. Então, tem alguns rituais que, imagine assim, o meu trabalho é dar o mínimo de dor de cabeça possível para o meu cliente. Então, eu não vendo produto, eu não vendo fábrica, não. Eu basicamente sou o braço, como se fosse um comprador internacional trabalhando para a empresa daquele cliente. Como todo comprador, a empresa ela não quer saber do pormenor da dificuldade. Ela quer, olha, eu preciso desse produto ou desse insumo em tal período por esse custo. Resolve para mim. Esse é o ponto. Então, mesmo a gente coparticipando a todo momento o nosso cliente, a falta desse conhecimento básico sobre esses rituais específicos que ainda assim só o cliente pode fazer, né, mesmo com a nossa orientação, mesmo com a gente colocando a mão na massa e fazendo boa parte disso, é o que acaba mais atrapalhando. Então, como a Babi falou, a gente tem a questão dos rituais de pagamento. Num geral, é 30% de pré-pagamento antes de começar a produção e 70% ou antes, aí depende um pouco da fábrica, mas é ou antes de sair da China, ou 5, 7 dias antes do produto chegar aqui no Brasil. Então essa já é a primeira dificuldade. Por quê? Porque as empresas costumam comparar a condição de pagamento que elas têm com um distribuidor ou até com uma indústria nacional com o que ela vai ter na importação. E não é assim. É outro cenário, né? É outro cenário. Até antes disso, né, quando você faz a recomendação de compra baseado na venda, né, no sellout desse cliente, a primeira reação normalmente é dar um pulo para trás. Nossa, mas tudo isso, tal, não sei o quê. Mas por quê? Você vai ter 15, 20 dias de produção, mais 45, 60 dias de frete marítimo, mais o tempo de desembaraço. Ou seja, se você comprar estoque para um mês, você vai ficar sem produto. Nossa, é verdade.
Então já é a primeira mudança de pensamento que a empresa precisa ter. Ah, não, eu quero trazer uma carga para testar, uma linha nova só, e tudo bem se eu ficar sem. Ok, é um outro tipo de decisão. Então, já começa aí a dificuldade. Depois, as empresas não estão muito acostumadas a um parceiro perguntando, legal, mas qual que é o teu faturamento mensal? Quanto que você está se programando para vender desse produto? Qual que é o teu objetivo com isso? Né? O brasileiro ele é muito desconfiado e o empresário brasileiro também. Uhum. Então, muitas vezes a gente acaba não tendo essas informações já no comecinho do processo ali do cliente, por alguma desconfiança, e isso mais atrapalha do que ajuda, porque eu não estou perguntando teu faturamento para saber o quanto eu vou te cobrar por aquilo. Não, de novo, eu não vendo o produto. Para montar uma estratégia. Exato, eu trabalho para você. Como é que eu posso fazer um bom trabalho para você se eu não tenho essas informações? Depois, Radar Syscomex, né, que é o registro que você precisa ter para importar. A gente tem duas modalidades que a gente trabalha. Uma que é com o nosso radar, que normalmente são para pedidos menores, né, a partir ali de R$ 2.000, porque economicamente fica mais viável eu juntar todos esses pedidos no meu radar e depois fazer o repasse dessa mercadoria para o nosso cliente. Uhum. Agora, na maioria dos projetos que a gente pega, são projetos maiores, e aí já vem direto pelo radar do cliente. O que acontece quando chega no porto? Pô, não tem limite no radar. Mas por quê? Ah, porque ele já estava fazendo uma outra importação com um outro cara, que é uma consultoria de não sei o quê. Até aí tudo bem. Mas ele não avisou a gente. Aí chegou o produto no porto para desembaraçar, não tem mais limite no radar. Aí você tem que ir lá, fazer todo um processo. O que é esse radar? Você pode me explicar? O Radar Syscomex ele é um registro que toda empresa importadora ou exportadora precisa ter junto à Receita Federal para que eles possam amarrar todas as informações dessa importação ou dessa exportação com essa empresa. Então, é através dele que você vai ver quais são os impostos que você tem que pagar, quando você tem que pagar, como você tem que pagar. Claro, não é tão claro e simples assim no portal, mas basicamente ele traz essas informações e todo o registro do que você fez a respeito de transações internacionais de produtos ou materiais básicos para transformação na indústria. Então você precisa ter isso. Uhum. E esse radar é como se fosse vamos chamar assim, um cartão de crédito. Ele tem quando você começa, né, quando você abre o primeiro, normalmente ele vem limitado. Uhum. Por quê? Porque a Receita Federal quer entender se você está fazendo tudo certinho, né? Você tem as opções do limitado, do Express, né? Mudou a nomenclatura há pouco tempo. Não me recordo exatamente quando, acho que é no final de 2024, se eu não me engano. Então você tem o limitado, você tem, o Express, você tem nível 1, 2 e o ilimitado. Então cada um deles vai ter um volume máximo que você pode importar por semestre. E aí conforme você vai trazendo duas maneiras de aumentar. Ou ao longo do tempo, conforme você vai trazendo as importações e tu vai dando tudo certo, ou você demonstra para a Receita Federal que você tem capacidade financeira de arcar com aquelas importações. E aí eles analisam essa documentação e te liberam ou não um limite maior ou até o radar ilimitado, que aí, como o nome diz, você não tem limite semestral para importação. Só que isso não é um processo que, eu coleto toda a documentação num dia, mando para a Receita Federal num dia e em um dia eles analisam. Não. É extenso. É extenso. Enquanto isso, a mercadoria está parada no porto. E aí você entra no outro problema, né, que precisa prestar muita atenção, que é a armazenagem dessa mercadoria em zona primária, ou seja, dentro do porto. Essa armazenagem é uma das mais caras que existem. Por um motivo óbvio, se ela fosse barata e desse problema, como é que o porto funciona tendo um monte de container utilizando o espaço do porto para estoque, vamos chamar assim. Uhum. E aí você tem estratégias, de novo, por isso parceiro, por isso a questão do conhecimento. Aí você tem estratégias, poxa, eu vou desembaraçar em zona secundária, eu vou desembaraçar num dry port, eu vou desembaraçar de alguma outra forma. Porque é mais barato, talvez seja mais rápido, talvez seja menos burocrático, enfim. Tudo depende. Então, quando você fala de conhecimento básico, não estou falando profundo não, conhecimento básico sobre o processo e os rituais da importação, não ter esse conhecimento é algo que mesmo você tendo um parceiro acaba te atrapalhando, porque Sim. A todo momento você tem o trabalho de também educar esse cliente. Além de tudo, fazer a lição de casa, né? Exato, esse é o ponto.
Gente, complexo. Eu estou com muitas ideias aqui. Eu não fazia ideia que era tão complexo. Mas entrando um pouco nisso que você falou de tempo no porto, que a Babi comentou também, de 3 meses, às vezes, para esperar um produto chegar. Quais são os passos de planejamento que o lojista, principalmente vamos pensar assim, um lojista de moda, precisa ter na hora que ele vai pensar assim, nossa, eu vou ter que vender no inverno. Se ele demorar muito, ele vai vender blusa em dezembro, certo? Como ele pode se organizar para ter esse planejamento, sabendo tudo que a gente comentou aqui, de tem que se organizar, tem que ter um bom parceiro, tem que fazer as pesquisas que você comentou, mas que tendências que ele pode seguir para que ele não dê uma bola fora e na hora que o produto chegar aqui ele já não ser mais viral, ele já não ser mais interessante, Babi? Olha, eu acho que essa pergunta é muito, assim, muito difícil mesmo, porque exige um planejamento que é astronômico. Mas eu acho importante, principalmente no setor de moda, por exemplo, né, seguir todas as documentações de tendências, né? A moda, ela funciona 2, 3 anos antes, né? Quando a compra de moda. E os nossos grandes varejistas brasileiros, eles importam a maioria dos produtos também, né? A gente tem vários cases aí Eu de diria que, importação. se não todos, quase todos. Grande Tem alguma linha... É, quase todos importam, e isso é muito relevante da gente entender, porque as tendências são diferentes daquelas que surgem e morrem de semana a semana no TikTok. As tendências de moda alimentam toda uma cadeia, né? Então, o verde que hoje está em alta e vai continuar em alta até 2027, ele surgiu faz 2 anos, para que toda uma indústria consiga se preparar, para que até mesmo os consumidores se habituem a comprar esse tipo de cor e comprem essa ideia mesmo, já existe faz tempo, né? Então, a gente está vendo hoje a questão do verde, do menta, as cozinhas menta, os utensílios menta e tal, surgiu há 2 anos. É muito importante o lojista estar atento a todas essas informações para que ele possa tomar melhores decisões de compra. Então, além de tudo, tem que ser uma pessoa bem antenada. Com certeza. Que legal, nossa, isso me faz refletir muito, porque eu lembro que há algum tempo tudo era cogumelo. E aí você não achava no mercado brasileiro ninguém vendendo coisinhas de cogumelo, mas você entrava, no AliExpress da vida e tinha essa tendência lá. E hoje todo mundo vende. Então, ao mesmo tempo, tem que esperar a tendência chegar, mas já tem que se preparar, já entender para não ficar para trás também, né? Exato, e aí eu volto ao ponto das ferramentas de informação. Então, hoje, a Jumpral não está só no Brasil, né? Ela é parte de um grupo europeu que está presente em diversos países da Europa e Ásia. Com isso, nós, por exemplo, temos uma ferramenta que chama Jumpulse, que é uma outra unidade de negócio nossa, que ela não avalia só a tendência aqui do Brasil. Ela avalia o que a gente tem de tendência no Brasil, mas também em outros países. E a gente sabe que muito do que está estourando hoje, por exemplo, na Europa, vai virar tendência aqui no Brasil nos próximos 3, 4, 5 meses, né? Dependendo se falam de moda, dependendo da season, né? Mas no geral é assim. Então, quando você consegue prever isso de uma forma mais escalável, de uma forma mais simples, porque, de novo, ninguém quer ficar olhando uma planilha com 20 mil linhas e tentando fazer sentido daquilo. Eu quero ver assim, ó, esse copo d'água é o que vai bombar nos próximos, entre 3 e 6 meses. Ele tem um custo bom? Tem. Ele vai me entregar um preço de venda bom? Vai. Eu tenho capital para comprar um estoque de 2, 10, 15, independente, R$1.000 numa importação? Tenho. Traga e venda. Entende? Então todo mundo quer coisas muito mais diretivas. Nem sempre é tão simples assim. Mas para algumas coisas hoje você já tem boas ferramentas que fazem ficar quase tão simples quanto isso. Então, se muna de informação. Não é só você sentar e estudar e ser um especialista em e-commerce. A Babi, quantos anos levou para se tornar uma especialista nisso? Né? E quantos quilômetros rodaram? Sim, e mesmo assim a gente está suscetível a erro. Se a gente para de estudar, nem que seja um dia sequer, a gente já perde alguma atualização. Eu falo que o e-commerce é um organismo vivo. Ele tá o tempo todo se modificando, se atualizando. Às vezes o botão tá do lado direito, na hora que você olha, a semana que vem tá do botão esquerdo, tá do lado esquerdo. Porque tem atualização o tempo todo. Assim como os hábitos de consumo. O que a gente viveu depois da pandemia até agora foi uma modificação de hábito de consumo que a gente nunca tinha visto antes.
de forma muito acelerada, as pessoas mudaram os hábitos, as pessoas se adequaram também a consumir marcas e produtos pela internet. Então, tudo isso faz muita diferença. Se o lojista, ele fica morgando, né, não fica prestando atenção, ele perde também o fio da meada. Então, é muito importante ter acesso a ferramentas adequadas para poder entender, estudar, enxergar quais são as melhores ali opções para ele poder fazer essa importação. Que legal, Babi. Isso que você disse é muito rico, ainda mais quando a gente pensa em fidelização. Você vê que a importação para o lojista, ela tem esse potencial de fidelizar o consumidor brasileiro por trazer algum diferencial? Com certeza, porque o que a gente vê hoje são empreendedores assustados com a concorrência. Porque o e-commerce cresceu, né? A gente passou os últimos anos vivendo isso aqui, essa loucura, né? Então, o e-commerce cresceu e, obviamente, muita gente esperta aí está trabalhando online e, óbvio, os bons produtos estão sendo anunciados. O que a gente tem hoje? Um cenário competitivo. Com a importação, a gente consegue ter nossa marca própria, de forma muito barata, rápida, fácil de testar. Então, é algo que você já consegue colocar em tópico para poder ali ter uma promoção, uma oferta específica para o cliente e, obviamente, fidelizar ele com a tua marca, né? Um trabalho que vai além do produto em si. Vai criar uma marca inteira, um universo mesmo para aquele consumidor fazer parte mesmo da tua marca. Perfeito, isso entra no que a gente falou lá no comecinho de melhorar a margem do lojista, certo? Exato. Você quer que eu te dê um exemplo muito claro do que a Babi está falando? Não sei se posso citar a marca, mas eu não vou citar nesse caso. É uma grande marca de óculos diferentes, óculos bem fashion, que se criou com essa bandeira. Quando ela começou, era 100% importação, né? O founder dessa marca literalmente ia até o país, pegava os óculos, trazia, vendia, isso foi crescendo, foi ganhando mercado. Por quê? Porque a visão dele de produto, de tendência e tudo mais ainda é muito boa. Cresceu, beleza, agora eu preciso produzir. Legal, vou começar com fábricas brasileiras. Conseguiu, foi crescendo, foi ganhando volume, chegou no momento que bateu no teto. Pô, vou fazer então fábricas brasileiras e China. Legal, foi crescendo, cresceu cada vez mais, franqueou o modelo de negócio, virou uma referência, começou a colocar óculos, relógio, boné, estojo, várias outras coisas complementares no portfólio. E há alguns anos atrás decidiu por fazer 100% na China. Por que isso? Por quê? Criou uma marca própria, criou um conceito de marca, lembrando, né? Criar marca própria não é colocar o teu logo no produto. Sim. Colocar o teu logo no produto é só colocar o logo no produto. Não tem uma marca por trás daquilo. Então, essa empresa construiu uma marca própria, construiu um conceito, começou aqui no Brasil e entendeu que, cara, se eu realmente quero escalar com volume, consistência e qualidade, eu vou ter que ir para a China. Não é falar mal do mercado brasileiro. Eu trabalhei na indústria brasileira há muitos anos da minha vida. Eu sei a tecnologia e a capacidade de produção que elas têm. Porém, quando você compara com um país, né, eu até escrevi um artigo aí para o E-Commerce Brasil uma semana atrás, aqui em março agora de 2025, falando exatamente sobre o efeito DeepSeek. Né? Como o chinês, quando encontra uma barreira tecnológica, ele vai lá e constrói a tecnologia dele. Então, quando você compara o Parque Fabril brasileiro, na média, né? Mas o Parque Fabril brasileiro com o Parque Fabril chinês, nós hoje usamos uma tecnologia que o chinês usava 15 anos atrás. Eles estão muito mais avançados. E aí, quando eu falo de tecnologia, o que isso entrega, né? Qual que é o benefício final? Maior eficiência de produção, maior volume, mais simplicidade na produção, o que te gera menos custo. Então, aquela ideia da China de, puxa, tem um monte de gente com trabalho escravo que não ganha nada. Não. Isso já foi há 5, 6 anos atrás. Uma ideia retrógrada, né? Muito, muito. Existem casos, gente, existem casos disso até no Brasil. Vamos lá. Todo mundo, né? Claro que existem casos, mas a imensa maioria do Parque Fabril chinês é muito tecnológico, tem muita gente boa trabalhando. A China hoje é o maior polo exportador de engenheiros do mundo. Tem as maiores faculdades de tecnologia de engenharia do mundo lá. Por que isso?
Um monte de barreira econômica, a gente sabe relação, especialmente Estados Unidos e China, que são conhecidos pelas maiores... Estados Unidos é conhecido por um dos maiores polos produtores de inteligência, de tecnologia e tudo mais. Então eles falaram, bom, eu não posso ficar parado aqui dependendo dos outros, eu vou fazer. E foram lá e fizeram um plano super claro e desenvolveram tudo isso. Então, quando a gente fala de utilizar a China a seu favor, é exatamente disso que nós estamos falando. O que significa para um cliente nosso hoje utilizar uma fábrica que tem processos de produção mais rápidos, mais eficientes e menos custosos? Preço menor. Capacidade de personalização com volumes menores. Então, muitas vezes você vai para uma fábrica aqui no Brasil de, sei lá, garrafa. Eu sempre falo da garrafa, eu preciso mudar o exemplo. A garrafa, todo mundo cansado de falar exemplo da garrafa. É a primeira vez que eu escuto, pode falar. Boa, beleza. Eu vou numa fábrica de garrafas aqui em São Paulo, por exemplo. Fala assim, cara, eu quero 50... É um número grande. Eu quero 50 mil garrafas nesse modelo, parede tripla, tarará. A fábrica vai dar risada da tua cara, porque a capacidade de produção dela tá no talo, ela não tem tanto espaço livre de fábrica, então para ela te liberar algum espaço, você vai ter que ser muito mais rentável para ela. Se é mais rentável para ela, ou se você paga mais caro, ou se você oferece um volume tão grande que justifica ela, de repente, despriorizar alguma outra linha para fazer para você. Se você vai na China e fala assim, eu quero 1000 garrafas dessa, ela vai fazer. Tudo certo. Ponto. Uhum. Por quê? Porque fazer 1000, 2000, 10 mil, 50 mil, muitas vezes para eles não tem muita diferença, mesmo que você precise de alguma personalização. Por quê? A tecnologia, o processo e toda a estratégia de produção que eles têm por trás. Isso permite com que eles façam volumes menores, personalizados. Cada fábrica tem o seu limite aí, mas num geral é muito mais fácil você conseguir produzir a tua marca própria em volumes menores na China do que no Brasil. Perfeito. Entendeu? Então é disso que a gente está falando. É essa vantagem que os clientes têm quando optam fazer isso com fábricas na China. Perfeito, pessoal. A gente está se aproximando agora do fim do nosso programa. Que recado vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Se vocês puderem dar uma dica assim de, olha, isso aqui é sucesso, vai que vai dar certo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, começar a empreender, vender produtos pela internet é algo muito rápido, muito simples de ser feito. Lógico que exige planejamento, conhecimento e tudo mais, mas não tem erro, assim. Basta querer e fazer acontecer, porque tem ótimos produtos disponíveis aí, tanto para a gente importar, quanto para a gente poder vender, distribuir. Então, é uma oportunidade incrível para começar um e-commerce do zero e faturar aí o quanto antes. Transformar a vida, né? E as famílias e o negócio. É muito bacana. Eu amo empreender. Ótima resposta, perfeito. A minha dica seria se cerque de boas pessoas e de bons parceiros. Ninguém faz nada sozinho. Não existe isso, né? São raríssimos os casos que você pega uma pessoa sozinha, levanta um negócio do zero e transforma num negócio, não vou nem falar multimilionário, mas um negócio relevantemente importante para ela, para a família dela. Rentável. Para a comunidade dela, exato. Então, pesquise bem, cerque-se de bons parceiros que têm conhecimento no que estão te falando, porque o que você a princípio vê como um gasto, né, especialmente no começo de uma operação, na verdade aquilo pode estar salvando o futuro do seu negócio a curto prazo. Não estou falando só para importação, a gente fala isso para plataformas, marketplaces, parceiros de dropshipping, logística. Você precisa desses caras. Você vai ter que passar por eles sim ou sim. Então pesquise bem e se cerque dos melhores para você naquele momento. Que legal, perfeito. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui. Esse com certeza foi um ótimo episódio. Eu que agradeço, Ju. Obrigada também, ouvinte do E-Commerce Brasil. Te vejo na próxima.